Olá, sejam muito bem-vindos ao Gestão 365, projeto que ajuda o crescimento e a gestão de pequenas empresas de forma prática e direto ao ponto. Eu sou o Cleiber Lino e eu tenho o prazer aqui de receber nossa parceira, Stephanie Salles, nossa contadora. E aí, Stephanie, como é que tá? Olá, Cleiber, tudo bem? Boa tarde. Agradeço muito pelo convite, tá? Estou muito feliz de estar aqui com vocês. É uma honra para mim, né? Vocês são grandes parceiros que estão sempre disponíveis para nos ajudar. Obrigada, viu? Stephanie, já há muito tempo a gente está com esse projeto aí engatilhado, já tinha comentado com você várias vezes, mas Verdade. nunca saiu aí, mas finalmente está saindo aí, esse bate-papo. E conta um pouco da sua história aí, como que você foi para o lado da contabilidade, gosta mesmo de números, não gosta, como é que é essa relação? Então, me chamo Stephanie Salles, né? Sou contadora há mais de 10 anos, especialista em auditoria e planejamento tributário. Eu me formei na Faculdade Catedral, né? Aqui de Barra do Garças, me especializei lá também. E a contabilidade surgiu na minha vida através da minha mãe, né? Ela é contadora já há muitos anos. E aí, um tempo, assim, ela sonhou em ter o escritório dela. E para isso ela precisava de pessoas, né? De mão de obra. Então foi aí que ela falou: vamos fazer contabilidade, né? Para a gente trabalhar juntas, fazer um escritório diferenciado, um escritório voltado mais para mulheres, né? E foi aí que eu comecei a fazer o curso. Teve um período que foi necessário parar, mas depois eu voltei, né? E quando eu voltei foi na Catedral. Aí eu me formei em 2012. E ali teve um período também que foi necessário ela ir para a prefeitura, ela foi convidada a ser secretária de finanças, e nesse momento eu tinha recém-formado, tinha passado também na prova do CRC, né? CRC também tem uma provinha estilo OAB. E daí foi quando eu assumi o escritório, né? Já comecei com tudo, formei e assumi o escritório. Pô, legal, hein? E aí você falou aí de uma parte muito interessante que é voltada mais para mulheres. Acredito que você, assim, pela nossa parceria, a maioria, não sei, né? A maioria são mulheres mesmo clientes, suas ou não? Não, a nossa ideia, na verdade, a ideia da minha mãe em ter um escritório mais feminino, não é não só focando em clientes mulheres, mas em ter um público feminino de funcionárias mesmo, porque a gente sabe da dificuldade que as mulheres têm de ser inserida no mercado de trabalho, né? Então, a ideia de ser mais voltado para funcionárias mulheres é por isso, né? Mas o escritório, ele tem todo tipo de cliente, homens, né, mulheres, enfim. Não tem distinção nesse caso, não. É bem Ô, tranquilo. Steph, deixa eu te perguntar agora, assim, né? A gente temos estatísticas, né, no Brasil que são mais mulheres empreendedoras, já provavelmente assim, né? As mulheres estão sendo mais essa parte mais empreendedora do que os homens. Você vê essa realidade assim hoje, tipo assim, hoje tem mais mulheres assim, né, querendo, buscando mais o empreendedorismo? Então, na prática, a gente percebe que tem aumentado, sabe? Assim, se a gente for olhar no escritório, tem praticamente 50-50, mas Né? a gente percebe um crescimento das mulheres tendo mais coragem de enfrentar. Por quê? Porque hoje a aceitação é maior, né? O preconceito é menor. Então, hoje as pessoas consideram mais as habilidades das mulheres, né? Não desmerecendo os homens, que os homens são, né? Claro, são fundamentais. Mas eu digo no sentido porque sempre existe um preconceito, né? Porque a mulher ela é mãe, a mulher tem várias funções, né? Mas a gente percebe isso mudando. É um cenário que muda e hoje tem muitas mulheres empreendendo. E as mulheres têm mais força ainda para empreender sendo mãe. É engraçado, né? Porque se torna mãe e pensa assim, meu Deus, eu tenho que ser, né, trabalhar, tenho que dar o melhor para os meus filhos. Então, assim, as mulheres estão se desdobrando e se destacando também. Legal, legal. Stephanie, assim, um dos intuitos aqui do Gestão 365 é justamente essa visão, né, 365, de todos os dias do ano, ela está buscando ali, né, o empreendedor está buscando a organização e a gestão da sua empresa. Legal. E pelo que você viu, você vê assim, né, na verdade, assim, que a gente vê muito tanto um de um lado como o outro, mas você tem uma visão mais, vamos dizer, mais, né, tem mais você é mais voltado assim para a nossa cultura, que é bem ligada no cliente, bem focada no cliente, assim. Tem a diferença entre homens e mulheres com relação à gestão ou não? Tem, porque assim, claro, né, são alguns casos particulares, assim, mas se a gente for analisar no geral, a mulher ela é um pouco mais cuidadosa no momento de começar, né? Então, assim, quando ela escolhe
o setor que quer trabalhar, ela faz de ação, ela tem um lado mais sensível para isso, né? O homem, ele é mais corajoso, entendeu? Assim, vamos dizer. Ele, às vezes, não planeja tanto, mas ele tem aquela coragem. Vai lá, tem o dinheiro, faz acontecer, né? Por isso que a gente ainda fala assim, que é importante ter o homem e a mulher junto. Porque o homem, ele é a força, né? E a mulher, ela é a parte mais organizada, de ver essa parte da gestão, que é fundamental, né? Porque, assim, a contabilidade, ela não vive sozinha. Ela tem que ter uma gestão, tanto a gestão empresarial, como a gestão de pessoas, né? Então, assim, essa parte, esse toque mais delicado ali, a mulher, ela exerce melhor. Legal. Ô, Stephanie, com relação a essa parte de organização, como você falou, né? Toda vez que eu, provavelmente, né, são empresas que querem abrir, chegam até vocês, e acredito na maioria, né? Mas, assim, o que você vê realmente tem um preparo, assim, por parte do empreendedor, fala assim, cara, eu vou pegar aqui, eu tô com dinheiro aqui para investir, só que eu já tenho todos os passos que eu vou seguir aqui, eu vou pagar tanto, teoricamente, eu vou pagar tanto de imposto, tanto de local. Tem essa organização antes de abrir empresa, ou você vê, assim, na maioria das vezes, que não tem uma organização nem financeira, assim, um planejamento financeiro para abrir uma empresa? Olha, são raros os casos que a pessoa está totalmente organizada. No geral, geralmente as pessoas não estão preparadas, elas têm um sonho, né? Elas têm um sonho, muitas vezes têm vocação para aquele tipo de atividade, tem o dinheiro, aí começa, né? E começa de uma forma despreparada. E aí, quando vai para a realidade, vem as dificuldades. Por exemplo, a mão de obra. Tem que ter mão de obra, tem que ter uma mão de obra bem profissional, especializada, muitas vezes não encontra, né? Então começa a dificuldade com o funcionário. Aí, eu tenho o valor do capital, que é o investimento inicial, mas às vezes não gasta de forma organizada. Aí, porque assim, o capital, a gente sempre fala que ele tem que ser um capital inicial ali que dê conta pelo menos de segurar a empresa 3 meses, pelo menos para ela, né, rodar, fazer a carteira de cliente, né? Então, por muitos não terem essa organização, às vezes eles se perdem ali, começa a ter dificuldades, às vezes o faturamento não está pagando as despesas, né? Então, a gente sente uma falha nesse ponto aí para quem está iniciando. E o principal, assim, que a gente vê muito é o seguinte: muitos estão preocupados em comprar o produto, compra o produto e já quer revender, né? Principalmente a parte de venda de produtos, né? Então, já, tipo assim, eu só quero vender, só quero vender, só quero vender, só quero vender. E aí é uma questão muito crítica que a gente vê na maioria das vezes, é o empreendedor. Às vezes ele vende bem, tem um faturamento bom ali, né? Teoricamente sobra um dinheiro para ele no final do mês ali, ele acha que está bom, e toda a parte outra de gestão, como impostos, como, sei lá, pagamento de funcionário, ou tem algum problema na gestão mesmo da empresa dele, ele vai se esquecendo. Quando tem uma crise, aí ele começa a visualizar para dentro da empresa dele o que está errado, né? E às vezes pode ser o final, já o fim do, né? Já está ali no limite, ali afogado, e não consegue mais, né, subir e se erguer, né? Exatamente. E isso, nós, né, nós dois aqui, as nossas equipes aí, elas passam por esse processo, infelizmente, assim, de sentir com o cliente esses acontecimentos, né? Então, assim, hoje a gente até está aqui para falar sobre isso, para falar algumas formas bem rápidas aí de prevenção, né, para isso não acontecer, porque, assim, é muito triste. A gente sabe que começar uma empresa é um sonho. É um sonho que a pessoa tem. Muitas vezes a pessoa, ela tem todo o suporte para isso, ela tem a capacidade. Só que não é a pessoa sozinha, né? Existe uma empresa, são muitas pessoas envolvidas. Então, isso tem que estar estruturado para que, quando não vier uma crise, porque o mercado ele oscila muito, né? Para quando vier uma baixa ali, ele está preparado para passar por esse momento. Porque o que acontece? Muitos começam bem, tem um faturamento bom, aí sobra um dinheiro aí, igual você falou. Só que eles não fazem um caixa ali, guarda aquele dinheiro, né? Não faz aquele preço de custo para saber quanto que a mercadoria está custando mesmo, real. Ah, não, beleza. Vamos melhorar aqui, vamos procurar um fornecedor que a gente consegue um preço melhor, né? Então, assim, ter todo esse pensamento antes mesmo de começar o negócio, para estar preparado para uma crise. Ou estar preparado para crescer também, né? Porque, assim, para você saber como é que você está, você tem que estar estruturado e ter relatórios para isso, para você ver ali, não, beleza, não estou muito bem, não, preciso melhorar, o que eu tenho que fazer? Não, tenho que procurar um fornecedor com preço melhor, né? Eu tenho que diminuir um custo aqui e ali, que pode ser retirado. Então, para você ter estratégias, planos para isso,
você tem que estar estruturado. Se não está, igual você falou, aí acontece situações. O que a gente vê muito, assim, é uma razão também, outra razão também, a gente está fazendo essa série, né, de gestão 365, é por isso, a gente tem, assim, 80% da nossa base de clientes não não colocam contas a pagar ali, assim, e aí, quando tem algum tipo de problema, nossa, não sobrou dinheiro. Aí vão tentar visualizar para dentro da empresa o que está acontecendo. Como eles não cadastraram nenhum contas, não tem nenhum norte para onde vai conseguir. Então, assim, vai lá tirar relatório de extrato bancário para saber onde que está gastando. Daí já pode ser tarde demais, né? Exatamente. Porque, assim, aí quando chega nesse ponto aí, já estão perdidos, né? E aí, gente, para onde que foi esse dinheiro? Outro grave problema que acontece muito é misturar os gastos pessoais com os gastos da empresa. A gente vê isso acontecendo muito, né? E aí que acontece um furo desse aí. Quando precisa do dinheiro, para onde foi? Ah, eu gastei de forma pessoal. Gente, a gente sabe que existe o Prolabore para isso, né? A retirada ali por mês. Então, assim, quando as coisas se estruturam, começa certo, é mais fácil de organizar perante uma crise ou uma necessidade de crescer, né? Então, você consegue acompanhar melhor. E tendo um sistema bom, como o de vocês, por exemplo, que dá essas ferramentas para a pessoa, ela vai alimentar e ali ela vai ter a resposta, não é verdade? Tipo assim, contas lá a receber ou contas a pagar. Se está alimentado certinho, puxa o relatório ali, analisa, não, perfeito aqui, ó, eu já sei onde que está o erro, né? Então, hoje, as pessoas, elas precisam entender que para empreender, elas precisam de ferramentas, elas precisam de boas ferramentas e bons profissionais, né? Porque, assim, claro que o empreendedor, ele não sabe de tudo, ele sabe da área dele ali, o que ele vai vender, né? Se é prestação de serviço, se é mercadoria, é o que ele entende. Então, ele precisa de bons profissionais, boas ferramentas para fazer acontecer. Exato. Stephanie, e vem muita empresa, provavelmente, né? Mas assim, eu estou perguntando aqui, mas assim, vem muita empresa para você trocando de contabilidade com problemas assim, com outra contabilidade e tal. Fala assim, nossa, você está com um problema sério aqui. Mas aí, no final, você vê que pode ser até a própria gestão da pessoa, do cliente. Acontece muito. Acontece, assim, de vir de outras contabilidades, por falta de relatórios. A maior reclamação é falta, às vezes, de informação mesmo, de contato ali com o contador, né? A gente recebe essa reclamação. Só que já teve cliente saindo da gente por a gente exigir algumas coisas, eles não querem também. Não querem Já fazer. aconteceu. Né? Por exemplo, tem que ter organização. Um questionamento que surge. A empresa do Simples Nacional não precisa fazer balanço patrimonial. Claro que precisa, gente. A gente tem que explicar. Aí muitas vezes a gente vai falar sobre isso, o cliente, mas tem contador fulano que não faz, que não exige esse tanto de coisa. É que assim, a lei do Simples Nacional, a 123, fala que não é obrigado a ter balanço patrimonial, só um livro caixa. Porém, a lei das sociedades anônimas, que é a que rege geral ali, a 6.404, ela já diz que é obrigada a ter os relatórios contábeis, né? Então, o que acontece? A gente sempre faz. Por quê? Porque a empresa está no Simples, mas amanhã ela pode precisar ir para o lucro real presumido. E aí, como que uma empresa do Simples vai para o lucro real presumido sem balanço patrimonial? Como que ela vai dar seguimento para isso? Então, tem muitas pessoas, por falta de conhecimento, que não querem fazer a contabilidade correta. Ou tem outros que acordam e falam, meu contador, ele pega essa parte aí da lei do Simples para falar que não vai fazer meu balanço. Aí eu quero alguém que faça, né? Então, a gente vê várias realidades hoje, né, nesse sentido. Stephanie, com relação à parte de impostos aí, já vamos entrar na parte pesada agora. Assim, a gente tem muitos clientes assim, né? Ainda tem aquela parte de não fazer emissão de nota fiscal, porque eu vou pagar imposto, eu estou pagando muito imposto. Daí só emite nota fiscal quando o cliente pede, ou às vezes até só no cartão de crédito. E aí? Pega todo mundo, como é que funciona isso aí? Dá uma explicação geral para as pessoas aí. Então, é uma reclamação que a gente tem, né? O cliente, por que meu imposto esse mês vem mais alto? Né? O que eu posso fazer para diminuir isso daí? Olha, o governo federal, ele está cada vez mais fechando o cerco, né? Está tudo cada vez mais digital, né? Você sabe muito bem disso aí. Exatamente. Então, a intenção é justamente a fiscalização, ela se tornar mais rápida.
Então, a gente sempre fala, o que é mais fácil a fiscalização pegar, né? Claro, no geral, porque tudo hoje é feito declaração, então o governo tem acesso às informações, ao Pix, o Pix é tempo real, cartão de crédito é tempo real, mas a movimentação financeira, ela vai ser também. Então, assim, eu falo, gente, não tem como. Então, se teve as transações bancárias, né, tem que emitir nota fiscal. Porque uma hora dessas, fala assim, por que você teve uma movimentação tão alta no banco, né, e teve metade ali de nota fiscal? Então, assim, sabemos que a fiscalização, ela não é 100% ainda, mas eles estão trabalhando para isso. A intenção do governo é se tornar digital, ter ferramentas mais ágeis para mostrar essa diferença. E a gente já teve casos no escritório de cartão de crédito. O cliente falou, não vou tirar não, nota nem de cartão de crédito, eu vou tirar quanto eu acho que eu tenho que tirar. Aí a gente fez por escrito, falando sobre os riscos. E o governo pegou, chegou a notificação lá, olha, né, você passou tanto no cartão e tirou X de nota fiscal, por quê? Né? Aí tem que tirar o restante, pagar o imposto com juro e multa dessa diferença. Né? Então, assim, sabemos que está cada vez mais perto deles pegarem. Então, o que a gente fala? O que acontece? Steph, mas eu não quero pagar imposto, o que eu faço? Organização. Organizar, aí fazer um bom planejamento tributário para ver qual é a forma de pagar menos imposto. Né? Então, tudo isso tem que ser estruturado com o contador. Mas os clientes fogem disso. Eles não querem. Né? E aí, quando não quer briga, a gente fica numa situação bem complicada, entendeu? Então, assim, o que eu falo? O melhor hoje é conhecimento, tem que buscar conhecimento, tem que entender se você está ali, tem que ser adequado às normas do país, ao que o governo exige, né? E outra também tem que planejar, né, Stephanie? Porque assim, né, querendo ou não, você sabe, assim, ó, acredito eu, né? Mas o que muitos não fazem é assim, fazer a conta básica. Pô, se eu vendo hoje 10 mil reais, por exemplo, eu tô pagando X de imposto. Opa, Isso. se eu pegar e aumentar 20 mil, se eu pegar e no mês que vem eu vender 20 mil, eu vou pagar X de imposto. Já tem mais ou menos uma noção e tem que ter esse planejamento já para o próximo mês, né? O planejamento, né? E ter o cuidado também, porque assim, quem paga o imposto é o consumidor final, né? Então, muitos também não se atentam a isso. E aí, Uhum. o planejamento, ele entra também na questão da formação do preço da mercadoria ou do serviço prestado. Porque Exato. o imposto, ele tem que ser embutido no valor da mercadoria, Exato, certo? exato, Então, exato. assim, é a parte da organização que ela tem que acontecer desde o início da empresa. Porque aí, o empresário, ele tem que ter noção disso e procurar conhecimento nesse sentido, já para começar sabendo fazer um preço de venda. É igual você falou, não, fez lá uma venda de 10 mil, opa, o mercado está mudando aqui, eu preciso aumentar o preço dessa mercadoria. Aí o que muitos fazem? Liga na concorrência, vê o preço da concorrência e aumenta, mas não sabe nem por que está Não aumentando, sabe. entendeu? E aí surge todo esse problema, porque para onde está indo o dinheiro? Mas eu paguei tanto imposto. E aí eles reclamam, mas eles não entendem que teve um preço aumentado da mercadoria, por isso que o faturamento aumentou, mas por que aumentou? O mercado mudou. Então, assim, eu sempre falo que para se tornar empresário, você precisa estudar, não é começar sem estudar, né? Porque aí vem, a culpa foi do funcionário, a culpa é do contador, né? Então, tem que ter essa clareza para não se perder ali no meio do caminho, devido a essas mudanças que a empresa passa, né? Ô, Stephanie, com relação a isso é bem interessante, porque assim, é isso, né? O pessoal, o empreendedor, pô, tô com dinheiro aqui, vou empreender e tal. E aí vê o produto, compra o produto você acha, né? Teoricamente ele acha que o produto é barato, né? E aí vê com relação à concorrência, quanto que a concorrência está vendendo, e às vezes é de um grande fornecedor, né, uma grande empresa, e aí pode ter uma margem menor para ganhar em outro produto, enfim, e vai lá e coloca o mesmo preço. E aí, quando vai ver toda taxa de imposto com relação a aluguel, funcionário e tal, e aí chega no mês tem uma surpresa que não é aquilo que ele estava esperando. Bem desagradável a surpresa. Por quê? A margem de lucro dele fica assim, se você for ver. Ele planeja uma margem de lucro maior, mas é menor. Por quê? O fornecedor do vizinho ali, né? Ele passa realmente uma margem menor, porque ele compra em grande quantidade, igual você falou. E ele é um empreendedor novo, ele não tem essa capacidade de comprar com custo menor a mercadoria.
né? E ele tem que concorrer, ele quer concorrer, ele só pensa isso, não, liga lá, né? Pede para o funcionário ligar, quanto que está cobrando em X, e forma o preenchimento de forma errada, entendeu? E aí vai crescendo cada vez mais o problema, vai tomando um tamanho que perde o controle. Stephanie, aí você pega, obviamente, né? Você faz aquele trabalho sempre quando alguém chega lá para abrir uma empresa, você já às vezes fala ali, não, quero abrir uma empresa e tal, mais simples possível. Você já fala, calma aí, o que você vai vender, como que você vai vender? Acredito que você faça todo esse trabalho aí de precificação, até, seus preços é isso aqui e tal, né? Isso, sim, só que muitos não querem. Quando chega lá, acontece muito, eu quero abrir empresa para amanhã. Não, às vezes acha até que eu sou burocrática. Eu falo assim, mas como? Calma aí, vamos conversar, né? Vamos entender seu negócio, o porquê do seu negócio, onde que vai ser. As pessoas não pensam, para você ter noção, nem ponto estratégico para abrir o lugar. Entendeu? Porque tem que ter ponto estratégico. Será que ele vai dar certo? O meu público-alvo vai gostar daquele lugar? O lugar é bom para estacionar ou não? Então, assim, né? Vai no calor do momento e tem um dinheiro. Então, assim, eu acho interessante aqui a iniciativa de vocês para ajudar mesmo, entendeu? Para esclarecer que para esse sonho não se tornar um pesadelo lá na frente, né? É importante ter essa clareza, né? Saber quem procurar, quais são as ferramentas, isso é fundamental. E ser empreendedor no Brasil, assim, na verdade em todo lugar, mas principalmente no Brasil, não é fácil mesmo, né? Não é fácil. Tem várias dificuldades aí que a gente passa também. É um desafio E muito grande. não é, então assim, então se você não for preparado, não é, se não for planejado, é difícil. Acontece, né? Acontece. A gente vê acontecendo que também pode acontecer o cara é muito bem de vendas, e aí ali a gente já pegou várias situações dessas. Você vai lá implantar o sistema e tal, fala, cara, como é que esse cara tá vendendo, tá se mantendo no mercado? Mas ele vende tão bem, tão bem, tão bem, tão bem, que sustenta todos os erros dele dentro da gestão dele. E com isso, né, você fala assim, nossa, como que esse cara tá conseguindo, né? Então, assim, são situações que acontecem, mas, assim, é exceção, não é Não é a regra. não é a regra, né? Mas você imagina um cara desse com uma gestão boa. Como ele não Pois estaria? é, eu fico imaginando isso. Eu fico imaginando Entende? isso. Pensa, você fala assim, gente, ele com uma gestão assim, mais ou menos aí, do jeito que ele toca, tá assim, e se ele tivesse uma gestão boa, tava muito melhor. Exatamente. Né? Exato. Eu tenho, o escritório tem cliente lá que ele era vendedor e ele se tornou empresário, só que com a cabeça diferenciada. Ele tá super bem, já tá querendo abrir filial, entendeu? E é o caso desse cliente aí. Imagina a capacidade. Então, assim, o importante de falar, abrir a mente das pessoas é justamente para isso. Para entender que estudando um pouco, com bons profissionais aqui, a pessoa vai embora, entendeu? O sonho pode se tornar algo 3 vezes maior do que a pessoa espera, né? E outro ponto também que você tocou anteriormente, o Stephanie, que é com relação ao ponto, né? Esse ponto, nós temos uma cliente, na verdade, acho que ele nem conversou, não, mas nós temos a cliente em comum, né? Você faz a contabilidade dela e ela mudou de lugar e aumentou o faturamento com relação ao faturamento mensal dela. Então a gente está de olho. Depois às vezes a gente vai mudar até aqui também, vai chamar esses empreendedores assim que mudaram alguma situação, tem uma gestão bem alinhada, assim, mas ela mudou, a gente viu o faturamento dela mensal, né, a gente fica de olho nisso, ela mudou e teve um aumento considerável de faturamento. Pois é. Então, e são pessoas que têm uma visão, olha, eu estou aqui, mas se eu tivesse ali, por exemplo, num lugar mais estratégico, pode acontecer de dobrar, né? Uhum. Então, aí, a pessoa está sendo bem assessorada, ela está bem estruturada e tem uma visão de crescimento, né? E, assim, eu imagino que seja quem eu estou pensando aqui. É alguém que procurou conhecimento. Então, assim, quando a pessoa ela procura conhecimento, ela não sabe, mas ela está disposta a aprender e a pagar por isso, é diferente o resultado. Você pode ver, é totalmente diferente. Então, assim, hoje, o que as pessoas têm? Ah, eu vou procurar um profissional, ele vai ser caro. Eu vou procurar uma pessoa boa em gestão, vai ser caro. Eu vou procurar um bom sistema, vai ser caro. Eu vou procurar um bom contador, vai ser caro. Mas aí se perde. Aí, tipo assim, tem 50, 60 mil de capital, e aí se perde nesses probleminhas aí diários e pode vir a fechar a empresa. Né? A gente tem uma pesquisa aí do Sebrae que aponta que a maioria das empresas de médias e pequeno porte ali, elas não duram 5 anos. E os maiores desafios são esses, entende? Porque a pessoa não tem controle do negócio.
e ela só vai. Aí, por um tempo, vai bem, mas depois se perde no meio do caminho, onde vem as dificuldades, né? O que a gente vê muito é assim, fica muito no operacional ali, ajudando, apagando incêndio, tem um problema, vai lá e apaga, e fica ali, chega em casa já estressada, não quer saber de olhar contas, não quer saber nada sobre a gestão, não fecha caixa, e aí se perde, né? Só no operacional, esquece a gestão da empresa de lado, e fica só apagando fogo. Esse é o. Exato. Esse é o recado. E você sabe Isso. como faz para resolver esse problema? Ter Fala. alguém para gestão de pessoas. Exatamente. Entendeu? Hoje eu Delegar, né? delegar. As pessoas têm dificuldade em delegar. Ai, mas é meu, o dinheiro aqui, eu que tenho que ter, né? Eu que tenho que controlar meu dinheiro. Não é assim que funciona, né? Não tem como a pessoa ser empresário sozinha. Então, quando você tem também uma boa gestão de pessoas, um bom profissional para fazer isso, eu conheço profissionais que hoje fazem esse trabalho, é outro nível. Por quê? Porque o que acontece? Muito. Ah, eu tô tendo problema com o funcionário, tá tendo muita rotatividade, mas falta treinamento. O funcionário, ele não tem que ficar de olho que você está crescendo, ele tem que entender que ele é parte do crescimento. E quando ele é parte do crescimento, ele também pode crescer, o salário pode aumentar. Então, assim, isso tem que ser trabalhado dentro das empresas, porque eu já vi casos do cliente ter bom funcionário, às vezes não saber motivar o funcionário, aí o funcionário sai e se torna concorrente. Aí o cliente, porque olha que ingrato, que nanana, aí vira aquela confusão. Né? Tá difícil demais mão de obra? É difícil, a gente sabe que é. Né? Não tô, né? Isso realmente acontece. Mas, se você tem uma boa gestão dos funcionários, você começa a estimular eles de forma diferente, que começa a ver o valor da empresa, o valor que a empresa passa para os funcionários e que os funcionários têm que passar para os clientes. E assim, questão de ter meta, questão de ter comissão, então tem várias ferramentas para trabalhar isso daí, para motivar e a pessoa ver que ela é importante ali na empresa. Porque quando ela também não é motivada, ela pensa, quer saber? O meu patrão está super bem de vida, eu vou abrir um negócio igual. E não é assim. Então, tem várias ferramentas que pode estruturar o negócio, entendeu? Isso aí é uma coisa que acontece demais, né? Então, assim, a gente vê muito de cultura mesmo, né? A cultura forte da empresa, que como trata o funcionário, como isso cativa, né, e motiva também, né, às vezes o próprio funcionário vai desmotivado, já sei tudo da empresa aqui, vou abrir uma concorrência. E às vezes pode dar certo, mas às vezes, como a cultura é bem estabilizada, quando a cultura é bem estabilizada mesmo, essa parte de tratamento de cliente, principalmente funcionário que tem o contato ali com o cliente da empresa, né, ele é a ponta da empresa, ele é a cara da empresa, se ele tratar mal o cliente que entra dentro da empresa do patrão, ele vai ser refletido ali. Então, o funcionário ali tem que ter saber como é que é a cultura justamente para passar isso para os clientes, né, que entram dentro da loja, enfim. Então, eu acho que é isso aí, né? Exatamente. Stephanie, pode falar. Essa questão, rapidinho, só para finalizar, essa questão de atendimento é o que fica, porque, assim, é claro que hoje o marketing digital ele é fundamental também, a gente sabe que hoje quem não está na internet não está sendo visto, mas, assim, é uma junção, desde ali da propaganda até o contato pessoal, porque, assim, as pessoas, elas são, a venda, ela é uma emoção, né, a gente fala que a venda, ela é emoção, então, se a pessoa chega na empresa e ela é maltratada, aquilo fica, por mais que ela adquira ali o produto, mas ela vai com aquele sentimento, nossa, eu fui maltratada, por que eu vou voltar aqui? Então, assim, eu vejo clientes que são felizes, assim, quando, por exemplo, vai em alguma empresa, e só pela a forma que é tratado, fala, nossa, eu vou ali sempre. Não se importa nem com o preço, só pelo atendimento, pela agilidade, volta, entendeu? Então, assim, venda é sentimento, é emoção. Tivemos aqui, provavelmente você viu com o João, ele falando sobre essa técnica de venda, né? Então é interessante isso aí, porque reflete muito isso de como que o funcionário também, né, se porta e está no momento, né? E ele dá consultoria sobre isso, mais sobre o comportamento de cada e por que o cara não vende e tal. Então ele tenta entender o comportamento como que é a pessoa, cada pessoa é uma pessoa, e ele tenta ver o que né, como ela é, o estilo que ela é, né? Então, ele vê que é bem É um interessante. investimento fundamental, porque assim, a imagem vende, o comportamento vende, entendeu? Se você, por exemplo, você, vendedor, chega para vender o seu sistema, você está lá, ai, olha, vim trazer meu sistema, é isso. A
pessoa fala, meu Deus, a pessoa está de mal com a vida, né? Ela não já tivemos assim, já. Já tivemos colaboradores assim. Vendeu? Não, Vendeu? Não vendeu. Não vendeu. Entendeu? Stephanie, hoje nosso papo aqui, principalmente, é com relação a crescimento, né? Principalmente quando ali, que é o MEI, né? Começa o microempreendedor individual a crescer, né? E aí começa a realidade. Não, a realidade não, já tem um pouco da realidade ali que o microempreendedor individual passa, mas não é, já começa a subir o nível, né? O faturamento aumenta. E agora a gente vai passar para as perguntas aqui que a gente selecionou. Vamos ver lá. Então, aqui a primeira pergunta é quais são os sinais de que um MEI, né, um microempreendedor individual, está pronto para evoluir para uma empresa? Primeiro, o Stefan, desculpa, fala sobre um pouco o que é o MEI, tal, que eu acho que você vai ser interessante. Também você vai passar na apresentação. Exato. O MEI, ele é uma empresa ali, uma microempresa, né, individual ali, microempreendedor individual, que surgiu para o governo justamente tirar as pessoas da informalidade, né? Surgiu ali com foco para os autônomos terem um CNPJ de maneira simplificada e pagando uma taxa pequenininha de imposto, né? O MEI ele pode ter um faturamento até 81 mil, ter um funcionário somente registrado, e tem um limite ali de compra também, que é 60% do valor de 81 mil, né? Não é para todas as atividades, também é para algumas atividades específicas, exemplo, psicólogo não pode ser, contador não pode, né? Então, tem mais voltado para as atividades mais amplas aí, um exemplo, assim, pequenos comércios ali, né? Um pequeno mercado, um mini mercado, manicure, pedicure, então, tem algumas limitações para as atividades também. E a taxa que se paga atualmente é entre R$ 72 e R$ 75 ali por mês. E nessa taxa, ela não é sobre o faturamento, né? Ela é uma taxa fixa por mês, que dá o direito à pessoa também aposentar ali com salário mínimo. Já está recolhendo o INSS e também dando a segurança caso tenha um acidente de trabalho, alguma coisa nesse sentido. Então, é o empresário que paga, ele tem esse benefício e já paga os impostos ali bem pequenininhos, tanto federal como municipal também. E quais são os sinais, então, que a gente percebe ali que essa empresa está pronta para evoluir? Quando ela está perto de passar desse limite de faturamento, então, quando chega ali a uns 79 mil, 80 mil de faturamento ali dentro do ano, ou quando ela precisa de mais um funcionário, né, ou quando precisa adicionar alguma atividade que não se enquadra no MEI. Né? Então, a pessoa ela tem que ter uma organização desde quando abre o MEI, porque as pessoas pensam assim, o MEI é simples, não precisa de contador. Na verdade, ele não precisa, porque ele não tem declarações mensais. Existe só a abertura e uma declaração anual, que é feita ali até 31 de maio, né? Porém, o ideal é que a gestão comece quando abre o MEI. Por quê? Porque para você controlar, ter ali seu livro caixa, para controlar o que teve de entrada, de faturamento, que teve saída de despesa, faz aquela organização, para justamente ver como é que está o faturamento. E aí, está precisando mudar, fazer uma transformação, né? Então, o controle, ele tem que começar quando se abre o MEI, tá? Então, esses são os pontos fundamentais a observar. Só complementando, Stephanie, essa conversão, ele está lá estourando lá em julho, por exemplo. Essa conversão é feita de modo automático ou não? Como é que funciona essa transição? Já aproveitando a segunda pergunta. Já. Tá. Essa transição, ela tem que ser observada pelo empresário, tá? De imediato, essa informação, ela não é feita pelo governo. Aí, o que acontece? Inclusive, já tive casos que o cliente fala, já extrapolei, mas eu não tiro nota de tudo, porque até pouco tempo atrás não era obrigada a tirar nota de tudo do MEI, né? Então, assim, só tem como movimentação bancária. E eu vou deixando aí, eu falo, mas aí quando vier uma surpresa, você vai ter que pagar imposto desde quando desenquadrou, que o governo ali percebeu, e pagar o restante, a diferença com juro e multa, né? Eu falo, se você quiser continuar, não, quando tiver lá beirando 100, 150 mil, eu faço a transição ali, a transformação. Então, fica a critério, né? Existe o risco, a gente sabe que tem. Mas a informação, a princípio, quem faz é o empresário mesmo. E quais são os passos legais e administrativos necessários para realizar essa mudança? Ou seja, tem que procurar, no MEI não precisa procurar um contador, teoricamente, né? Teoricamente, né? Mas ali
Porque assim, você pode ter alguma ali, vou procurar um contador primeiro para ver o que eu preciso saber, né? Alguns cuidados que eu devo ter, igual a gente está passando aqui. Isso. Mas qual que seria esses passos aí para. Então, por exemplo, falando sobre essa questão de não ser obrigado, não é. Porém, eu falo que é necessário, tá? Não é puxando para o meu lado, mas é Uhum. justamente para a pessoa estar estruturada, né? Ela não precisa pagar um contador mensal, ela procura um contador para se orientar, até mesmo uma boa gestão também, alguém que é bom em gestão ali, empresarial, para estruturar. Aí, quando tiver dúvida, paga ali só nesses momentos de dúvida mesmo. Mas é importante por quê? Porque quando for, aí chegou esse momento aí que a gente vai estar explicando quais são os passos legais administrativos para esse momento. Quando chegar nesse momento, já tem um contador de confiança, já tem uma gestão equilibrada, e aí é o momento de procurar esse contador para fazer esse processo. Então, o profissional ali a ser procurado é o contador, ele vai avaliar como é que está a empresa e começar o trâmite de transformação ali junto com a junta comercial, junto com a Cefaz, se for comércio, junto também com o município, né? Então, aí começa esse processo de transição e também de estruturação para a nova empresa, né? Assim, continua sendo CNPJ, é a mesma empresa, mas eu digo assim, no novo cenário financeiro, né? Porque aí vai vir impostos a pagar, porque até o momento era só uma taxa fixa. Aí Uhum. passa a ser uma tributação sobre o faturamento, aí tem que estar fazendo a contabilização mensal para fechamento dos relatórios, né? E Então, isso tudo, uma boa contabilidade, obviamente, como a sua, você faz tudo, né? O cliente não precisa ficar, né, nessa correria, ficar fazendo. Simplesmente a contabilidade mesmo faz todos esses passos, né? exato. Então, assim, a forma correta de trabalhar é a gente passar as coisas como é que funciona. Tem cliente que fala, mas eu estou te procurando para você fazer isso. Eu falo, não, não é que a gente vai fazer, mas o cliente tem que ter a clareza do que a gente está fazendo para a gente ter um trabalho junto. Não, olha, eu tenho que passar as despesas para a contabilidade por isso, por isso, por isso, porque tem que contabilizar, ter a noção da necessidade, né? Então, assim, eu sempre falo, você, cliente, tem que saber o que você está pagando, por que você está pagando, e por que a gente exige isso daí, né? Então, é um trabalho em conjunto. É onde eu falo, quando a pessoa ela já está estruturada mentalmente para tudo que vai acontecer, ela, ela absorve isso, delega a função, mas sabe o que está acontecendo. Já aproveitando aqui, ó, quais impostos e obrigações fiscais mudam quando você evolui do MEI para pequena empresa ou, né? No caso, seria pequena empresa. Então, que é a mudança de estrutura, né? Que ela deixa de ser MEI e vai ali para uma ME ou EPP. Então, geralmente, essa transição, esse crescimento, a empresa passa para ser microempresa ou EPP dentro do Simples Nacional. Aí as mudanças. A partir dessa transição, ela passa a pagar imposto sobre o faturamento, que são as vendas, né? As notas emitidas ali. Ah, aí a alíquota ali, se for comércio, geralmente é 4% sobre o faturamento, que começa ali na tabela inicial, porque o Simples Nacional é uma tabela progressiva, né? Que o pagamento de imposto, ele vai progredindo de acordo com o faturamento. Então, quanto mais o faturamento cresce, a alíquota vai crescendo e vai pagando mais imposto, né? Isso acontece de forma gradativa. Ali, quando é prestação de serviço, é 6%, né? Então, tem que ficar atento à tabela. Aí é o momento em que a pessoa tem que se estruturar para isso, uma mudança no sistema, né? Uma mudança na formação de preço, porque o custo da mercadoria pode continuar o mesmo, às vezes, né? Só que aí as despesas vão aumentar, então acaba que tem também uma alteração ali no preço final da mercadoria. Então, essas situações têm que ser observadas, às vezes uma mudança de fornecedor para ter um preço de custo melhor, então muda totalmente essa estrutura, porque vai ter uma despesa mensal com a contabilidade, né? Vai ter mais funcionário, porque pode ter mais funcionário, né? Então tem que estar atento a isso aí. Porque as obrigações com funcionário também são valores, né, expressivos para uma empresa. Então tudo isso tem que ser levantado, tem que ser colocado em relatórios. E isso quando eles vão fazer essa transição, você explica isso justamente, ó, você vai pagar, você está vendendo tanto, agora você vai pagar tanto de imposto, funcionário que você vai pagar aqui, sei lá, um salário mais isso aqui de imposto dele, faz ali toda uma projeção para o cliente já está ciente, né? Exato. E já aproveitando a segunda pergunta, então, como preparar financeiramente a empresa para essa transição? Então, quando tiver ali, a pessoa tiver com esse controle do MEI, percebendo que já está chegando ali, né, no limite, no momento tem que fazer uma análise financeira. Como é que eu estou?
né? Será que eu estou preparado? Ah, beleza, então, eu vou conseguir pagar todas as despesas. Inicialmente, se vê uma dificuldade com as novas despesas que vão surgir, interessante é segurar o funcionário que tem ali, né? Crescer, alavancar as vendas, pensar no marketing melhor, né? Em ferramentas para melhorar, para poder até mesmo contratar mais uma pessoa. Então, esse equilíbrio, essa análise, ela tem que acontecer ali quando verificar que o faturamento está quase chegando aos 81 mil. Para se preparar, né, para fazer ali uma projeção ali de quanto que é o custo da empresa por mês. Não, o meu custo vai aumentar. Procuro o contador para saber quanto é mais ou menos ali, ter uma noção. Então, eu preciso controlar, segurar isso aqui, às vezes diminuir alguma coisa que não é tão necessária. Então, esse equilíbrio ele tem que ser notado quando estiver próximo da mudança ali do, né, faturamento. E agora, aproveitando já a brecha também, quais são os desafios mais comuns enfrentados durante essa transição e como superá-los? Então, os desafios são as dúvidas, né? Ah, mas eu não tinha contador antes, eu não precisava disso, não precisava daquilo, não precisava mandar despesa, né? Então, e eu falo sempre que a dúvida é por falta dessa cultura de buscar informação, né? E aí não tem essa preparação para a transição financeira, aí quando vem o imposto a pagar, meu Deus, mas tudo isso? Nossa, mas eu não sabia que ia ser tanto, né? Será que você fez certo? A contabilidade está certa? E vem esses questionamentos, né? Então, Vou assim, procurar outra contabilidade para ver se está certo. vou procurar um contador, vou tirar a dúvida, aí chega lá o contador, não, é isso aí mesmo, sabe? Então, o contador passa por muitos desafios por justamente falta de preparo mesmo, entendeu? Falta de informação, E exato. às vezes até, igual que você falou, né? Às vezes você falando a verdade pro cliente, às vezes dói, né? Daí ele vai procurar outro. Dói, fala assim, ah, não é Não, possível, não. eu vou procurar outro contador. E não adianta, gente, se for fazer o certo, né, tipo assim, a gente tem que ser profissional, tem que ser ético, tem que passar a informação verdadeira, eu não vou mentir. Falar, não, tem como ajustar. Não tem, né? O fisco, ele não deixa passar nada. E Então, assim, hoje, eu falo que a forma de superar isso daí é a busca de conhecimento, de bons profissionais para estruturar a empresa mesmo. e hoje também, como você falou, como você disse anteriormente também, é tudo cruzado hoje, né? Então, assim, é tudo digital. Então, hoje o governo tem acesso a muita informação que antigamente não tinha. Né? Exato. Então, antigamente, assim, né, sonegação de imposto, você poderia até dar um jeitinho ali de não cair na sua conta, mas hoje em dia é tudo digital. Quase você não pega no dinheiro, né? Tem muita gente que não pega dinheiro há muito tempo, eu não pego dinheiro há muito tempo. Eu Então, também. assim, é físico, né? É tudo Pix, é tudo Pix. Então, assim, tudo é cruzado e fica muito complicado, né? Principalmente as pessoas, assim, entenderem essa situação, né? E essa facilidade do Pix aí, ela não é em vão, entendeu? Exato. Então, E veio como... agora a gente está com um novo decreto aí, provavelmente vai pegar nos outros estados, com relação a cruzar, você ter o registro ali, quando você paga no Pix, você ter o registro ali no comprovante ali no NFC, por exemplo, do Pix Fago, né? Então vai ser pior ainda. Pior assim, né? A arrecadação vai ser maior ainda. A arrecadação e o foco deles estão só aumentando. Então, assim, vocês, principalmente que trabalham com o sistema, vocês percebem essas atualizações que estão acontecendo mais rápido que antigamente. Então, tudo isso tem um intuito de controle do Estado, entendeu? É isso aí. Exato. Stephanie, agora vem a parte que você vai apresentar na verdade, assim, né? Vai falar sobre a parte de transição, principalmente, né? Ou seja, a pessoa ali o cliente está evoluindo e a parte mais legal do nosso projeto. Vamos lá. Vamos lá. Então, eu preparei algumas informações aqui que é bem voltada à realidade que a gente vive, né? As dificuldades que a gente percebe que acontecem no dia a dia, que pode ser a dificuldade de alguém que está nos assistindo aí. E eu peço até para deixar as dúvidas, né, questionamentos, caso alguém tenha. Então, vamos lá, vamos falar da contabilidade de uma forma mais descomplicada aqui. De forma breve, eu vou falar sobre a questão do CPF, né? É muito comum as pessoas, assim, parece que não, mas é comum a pessoa começar a empreender sem abrir um CNPJ. Ela começa ali com CPF, né? A gente sabe que tem modalidades que permitem o autônomo ali
de forma regular, como, um exemplo, um advogado, né? Muitos trabalham de forma autônoma, tem até dentistas também, só que nem sempre é viável para outros tipos de atividade. Por exemplo, a pessoa no comércio começar com CPF não é interessante, porque ela vai começar ali, ela tem que estar declarando as vendas no CPF, e a gente sabe que a tabela do imposto de renda, ela paga um imposto muito alto, começa ali com imposto de 7,5%, eu trouxe aqui até a tabela atualizada, né? Então, assim, não compensa para quem quer estar no comércio iniciar com o CPF, porque a tributação é muito alta, né? Eu trouxe isso aqui só para uma vertente, um alerta mesmo. Então, assim, a pessoa quer começar a falar, meu Deus, eu não tenho condição ainda de abrir uma empresa normal, gente. Então, a gente tem um meio aí para isso, né? Para estar fazendo a formalização sem que a carga tributária seja tão alta. Porque o governo também ele percebe que se você tem uma movimentação alta do seu CPF de compra de mercadoria que você não consome, porque são quantidades muito grandes, é um alerta. Ué, a pessoa está vendendo, também não, às vezes não está pagando imposto, e para onde que está indo esse tanto de mercadoria? Né? Então, é um cuidado aí para não estar usando o CPF para isso. Então, aí o MEI, o que é o MEI? Né? Que a gente já falou muito sobre o MEI, mas a gente vai dar uma abreviada aqui. O MEI é uma forma de tributação, né, que visa a formalização de pessoas físicas autônomas, que justamente o que eu falei, né? Está dentro do Simples Nacional, e é uma tributação bem baixinha ali, que dá a condição para a pessoa começar sem pagar muito imposto. Então, eu ainda brinco que o MEI, ele veio para te estruturar, não tanto dessa parte de gestão, como noção do que é uma empresa. Te prepara para quando chegar o momento da transição, você já está bem escolado nisso. Né? Não, eu vou tanto de despesa, eu já estou preparada, eu já conheço o meu mercado, eu já tenho uma carteira de cliente boa, então eu vou conseguir crescer. Né? A gente tem clientes que fizeram assim, bonitinho, organizadinho, e hoje está super bem, porque estruturou bem o MEI para fazer essa parte da transição, né? E aí, depois do MEI, vem aí a microempresa, que microempresa, ela é determinada, é o porte dela, né? É o porte. Tem gente que fala assim, a microempresa é individual? Não, não é individual, existe uma diferença. Microempresa, empresa de pequeno porte, empresa de grande porte, é o tamanho dela. O tamanho dela como que é verificado o tamanho dela? Através do faturamento. Então, a medida é feita. Então, a microempresa, o faturamento dela é até 360 mil, né? E a empresa de pequeno porte é de 360 mil acima, né, até 4 milhões e 800. Passou de 4 milhões e 800, aí a empresa já é empresa de grande porte, né? E o Simples Nacional ali, ele só aceita ME e EPP. Então, para fazer o enquadramento no Simples Nacional, tem que ser ME ou empresa de pequeno porte. Então, o Simples Nacional, vou falar de forma abreviada as formas de tributação, só para dar uma esclarecida mesmo, ele é um sistema de tributação simples, exclusivo para as micro e pequenas empresas, né? O qual traz alíquotas reduzidas, e as tabelas que definem essas alíquotas é de acordo com o ramo da atividade, se é comércio, ou se é prestação de serviço, ou se é indústria, né? Então, a alíquota é definida através do ramo mesmo da atividade. E o lucro presumido, como que é tributado? O lucro, ele é presumido de acordo com o tipo de atividade. Então, tem um percentual ali da base de cálculo que vai determinar o seu lucro. Por isso que chama lucro presumido. E o lucro real é feito com uma contabilidade bem mais detalhada, né? A gente vê isso em grandes empresas, ele já não é mais uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, geralmente, em que muitas vezes tem até um contador lá dentro para organizar isso dia a dia. Por quê? Porque o imposto ele é pago sobre o lucro real que dá ali na DRE, né? O lucro líquido que a gente fala. Então, para chegar nesse lucro, tem que ser feita uma contabilidade regular bonitinha, em que as despesas têm que ser apresentadas com nota, porque o governo pode suspeitar que a pessoa está colocando despesa que não tem, só para não ter lucro muitas vezes, porque se não tem lucro, não paga imposto, né? Então, é uma contabilidade mais detalhada. Então, eu vou deixar um alerta aqui, que a gente até conversou anteriormente, e eu faço questão de explanar, que as pessoas também não têm noção disso muitas vezes. O MEI, ele tem a maior taxa de mortalidade entre os pequenos negócios, é 29%. Fecham após 5 anos de atividade. Já as microempresas têm taxa de mortalidade intermediária entre os pequenos negócios ali de 21,6%, que se fecham, né, após 5 anos de atividade. As EPPs têm a menor taxa de mortalidade entre os pequenos negócios, 17%, fecham após 5 anos de atividade. Você pode perceber
que conforme a empresa vai crescendo mais, vai diminuindo a taxa de mortalidade. Aí você pode me perguntar, mas por quê? Porque quando a pessoa ela evolui, ela já tem uma estrutura melhor. Se ela está sobrevivendo bem, se ela tem uma boa gestão empresarial, ou se ela tem uma boa gestão ali de funcionários, ela se estrutura melhor para quem chega lá, né? Agora, quando a pessoa não consegue estruturar isso daí, ela não chega. Isso acontece muito no MEI. O MEI que a gente falou anteriormente, o MEI mal estruturado, ele não sobrevive no mercado após 5 anos. Então, ele fica 5 anos ali capenga, né? Sobrevivendo ali sem saber como. E aí é onde acontece do sonho vir a fechar, a acabar por conta da falta de estrutura mesmo dos empresários. Então, eu deixo esse alerta aqui, né, que serve para muitas pessoas que estão no mercado ou pensam em entrar. Então, assim, quais são os maiores desafios identificados hoje, né, por nós, assim? A burocracia na abertura da empresa, porque muitas vezes a pessoa tem um local, mas não tem a documentação do local certinho para começar. Porque, assim, hoje, se a pessoa aluga um lugar, ela tem que ter o contrato de locação, especificando que é para comércio, tudo certinho, porque senão não passa na prefeitura. A fiscalização é muito complicada da prefeitura. A gente sabe que melhorou muito a abertura na junta comercial. A junta comercial é o órgão que rege ali a parte de abertura do contrato, né, da parte da documentação, para fazer as próximas aberturas. Melhorou, está mais simplificado, mas ainda se a pessoa tiver muitas atividades, isso pode trazer uma dificuldade, principalmente com a prefeitura. Por quê? Dependendo da atividade, se é um restaurante, tem que ter vigilância, entendeu? Tem o bombeiro também, que tem que estar liberando aí o alvará. Então, assim, hoje ainda tem muita essa dificuldade da burocracia, apesar das melhoras, mas ainda tem. Baixo conhecimento da necessidade dos clientes, a pessoa ela quer abrir um negócio porque o produto está vendendo muito. Mas será que está mesmo? Existe uma pesquisa de mercado para isso? Qual que é a necessidade do meu cliente? Falta muito isso. A dificuldade de acesso ao crédito, né? Porque a pessoa, muitas vezes, ela tem dinheiro para começar, mas não é o total, né, o necessário mesmo. E aí, a empresa do início, ela não consegue um crédito muito bom. Os bancos, eles começam, a partir de 1 ano de análise da empresa, a liberando, aos poucos, um valor maior. Por quê? Porque ele tem que ver se a empresa está consolidada, para dar uma segurança para o banco. Então, a pessoa, quando ela vai começar, ela não tem que começar pensando em banco, não. Ela tem que começar pensando, eu tenho uma estrutura para começar, eu tenho um capital bom para dar conta ali, e eu sei que meu negócio vai se sustentar. Então, é assim que funciona. Alta carga tributária, por muitas vezes, não ter um bom planejamento, né? Então, tem que sempre estar atento a um bom planejamento tributário. Falta de mão de obra qualificada. Mas aí vem aquela sobre analisar o perfil e ter uma boa gestão de pessoas. Para começar, tem que ter isso daí. E é o problema em gestão da empresa, né? Que é o que a gente tinha comentado. A pessoa, ela começa com o dinheiro que tem, mas por falta de conhecimento ali da parte burocrática da gestão, parte financeira. Então, essas são as maiores dificuldades identificadas hoje, né, por nós. E aí eu vou deixar aqui, para quem às vezes não sabe por onde começar, tem muita dúvida, porque as pessoas geralmente acham a contabilidade um assunto muito chato, um assunto complexo, mas ele é necessário, né? Então, eu vou deixar esse livro aqui como indicação. Ele tem uma linguagem muito fácil, é um livro pequeno, né? Ele não é muito caro, encontra-se na Amazon até para vender. Tem ele tanto físico como digital. Contabilidade para empreendedores. Né? É uma leitura boa, fácil e prática. Por quê? Você tendo uma leitura dessa, você tem um know-how, assim, um suporte para ir conversar com o contador. Para quando for conversar com o contador, você entender o que ele está falando. Né? Então, é uma leitura bem interessante. Tá, então, vamos lá. Quer começar o seu empreendimento saudável? Primeira coisa, procura o médico das empresas. Tem que procurar um bom contador para tirar as dúvidas e alavancar seu negócio, né? Então, eu vou deixar até uma frase de reflexão aqui. O que te impede de começar? Né? A gente sabe que as pessoas, elas são bloqueadas por vários motivos, né? Mas ser um empreendedor é executar os sonhos, mesmo que haja riscos, é enfrentar os problemas, mesmo que não tenha forças, é caminhar por lugares desconhecidos, mesmo sem bússola, é tomar atitudes que ninguém tomou e ter consciência de que quem vence sem obstáculos triunfa sem glória. Ou seja, né, essa é uma frase muito legal do Augusto Cury, que a gente tem que enfrentar os medos,
Porque, assim, eu falo que todo empreendedor é um guerreiro, né? É uma pessoa que tem coragem, que enfrenta os medos, que enfrenta as dificuldades, e quem busca de maneira correta e consciente atinge o sucesso, né? Só não pode ter medo. E é isso. Pô, muito obrigado, Stephanie. Aí já Obrigada. indicou o livro ali. Você tem algum outro conteúdo que você segue, ou você lê bastante, ou algum site que você procura bastante? Então, assim, a gente tem o site que a gente trabalha que é mais voltado mesmo para a contabilidade e para o jurídico, Contabilidade. que é a Econet, né? Isso aí é uma ferramenta nossa. Uhum. Mas, assim, vocês podem estar até seguindo, quem tem Instagram, seguir a Receita Federal. É legal, sempre aparece algumas coisas legais ali. Tem o portal contábil também, que pode ter um portal legal ali no Instagram para estar seguindo, né? Estar atento mesmo às atualizações, até mesmo a Econet, ela tem Instagram, né? É bem legal, porque esse Econet, ele é uma ferramenta que nos traz várias informações diárias ali de mudança de lei, de algumas, né, dúvidas mesmo que as pessoas possam estar tirando. Mas depois a gente vai colocar aqui embaixo aqui o tanto o livro, em algum lugar aqui a gente vai colocar o livro que você indicou e também o site, às vezes as pessoas estão curiosas, né? Ô, Stephanie, mas lembra, só umas perguntas aqui que Só um eu... detalhezinho antes que eu esqueça. Tem um site muito legal que, assim, às vezes a pessoa ela vai abrir o e-mail lá no Sebrae, né? Sim, E pode estar entrando no site do Sebrae. O legal do Sebrae é que também tem curso, Senac, né? Fornece cursos também para a pessoa se especializar de forma gratuita. É bem legal. exatamente, já entramos lá, tem vários cursos, na verdade, principalmente para quem está começando, né? É deixar Exato. aqui, ó, É, sebrae.com.br, né? é bem legal. E é de É forma bem lá, gratuita, né? você deixa lá, coloca o seu CPF e tal, e você já tem ali o curso ali. O Isso, e aí Steph, você faz cadastro e chega por e-mail as indicações de curso. vai te informando, né? Vai te informando ali, tanto a parte de vendas, tem tudo ali também, né? Sim. Bem legal mesmo. Ô, Stephanie, só umas dúvidas aqui, umas perguntas. Para ME e EPP, você muda no Simples Nacional, você vai pagar mais imposto ou não? Não, isso aí agora eu tinha explicado, ele é o porte da empresa. O que Só o leva a porte, pagar né? mais é porque, assim, automaticamente, se você for pensar, quando a empresa ela é EPP, é porque ela já passou dos 360 mil, então ela vai estar pagando mais Certo. imposto, mas não porque ela mudou de ME para PP a sigla, mas sim Uhum. porque ela cresceu em termos de faturamento, tá? Então, assim, o faturamento, a alíquota do Simples Nacional é progressiva de acordo com o faturamento. Então, quanto maior o faturamento, maior paga. Tanto é que é interessante, dependendo da atividade, ter o acompanhamento da contabilidade, porque chega um ponto que o Simples não compensa mais. Às vezes, porque o Simples, ele não pode ter mais de um benefício, porque ele é um benefício. Então, tipo assim, se, por exemplo, tem algumas mercadorias que têm benefício, não pode ter o Simples Nacional. Então, às vezes, é a hora que é interessante ir para um lucro presumido, para aproveitar o benefício do governo, e às vezes fica mais em conta que o Simples. Então, O aí Simples onde eu volto a falar que é interessante o planejamento tributário ter um bom contador acompanhando a empresa, né? o Simples Nacional é um pacote que você, né, você paga ali e tal. Então, às vezes, saindo um pouco ali, eu falo, opa, aí por isso que é bom a Isso, contabilidade de olho, ó, isso, aqui já vira para você mudar exatamente. para lucro. Stephanie, um comentário bem importante sobre a apresentação que você passou é com relação a esses detalhes de prefeitura, bombeiro, local mesmo, né? E às vezes a pessoa escolhe um local ali que já teve um comércio, mas ela pensa que está tudo regular, chega lá, faz a locação e depois descobre que não está regular com relação à prefeitura, aí bombeiro também está irregular. Então, isso foi a gente já passou, na verdade, para falar a verdade, a gente já passou por isso já. A gente É locou um muito lugar que comum. precisou de preparação. Exato. Eu vou te falar, assim, dois casos aqui, né? Vamos falar aqui da nossa cidade, Barra, que vocês atendem, é muito comum que a acessibilidade. Hoje eles exigem que tem que ter acessibilidade, mas a gente sabe que tem muitos prédios que são antigos e não tem ali uma porta que dê para fazer acessibilidade para cadeirante, ou o banheiro é muito pequeno, tem que quebrar e tal. A prefeitura dá ali libera ali por 4 a 5 anos para você se organizar, e chega lá 4, 5 anos você não se organizou. Então, assim, é uma burocracia, é algo que tem que ser visto para quem vai alugar ou para quem vai construir, né? Quando tem prédio, eles pedem que tenha elevador, tá? Por conta disso, da acessibilidade. Já vi casos assim, e a gente sabe também que em Goiânia tem muitas exigências
Por exemplo, se o prédio é muito antigo, e aí? Cadê a documentação de regularização? Não tem. A Prefeitura de Goiânia é muito rigorosa nesse ponto aí. A gente passou aqui em Barra, a gente passou em Barra e passou em Goiânia também a mesma situação, teve que achar outro lugar para colocar, porque não tinha. Então, assim, às vezes. E assim, a contabilidade, às vezes você fala, não, me passa a documentação e já vai passando e tal, e só depois você descobre que fica lá emperrado na prefeitura para fazer essa situação, né? Os casos mais graves que a gente vê de burocracia é nisto e na questão da vigilância sanitária, né? Porque às vezes não estruturou muito bem ali a cozinha, ou até mesmo quando vem farmácia, né? E a pessoa ela não pode começar por conta da vigilância. E aí, se começa, é interditado, né? Então, assim, são dores de cabeça que têm que ser visualizadas antes mesmo de alugar o local, né? Agora eles estão lá em Goiânia, né? Tem mais uma. Eles estão dando um prazo bem grande assim para empresas que estão para alguns quinais, né, de empresa que não oferecem risco. Então a parte de bombeiro, de fiscalização assim, eles liberam para depois regularizar e tal. Agora tem outras, por exemplo, se for né, vigilância sanitária, já envolve outras situações. Isso. Já. É porque, na verdade, tem uma lei do governo federal que essas atividades que não contém risco, nem precisa de alvará, tá? Eu acabei esquecendo desse detalhe aí de falar. Isso eu pensei que não existe tinha mesmo. virado lei, não tinha virado lei, mas tinha um Não, já comentário. tem a lei, já. Mas, assim, qual que é o problema? É lei federal, mas às vezes o município não aceita. Aí, até você provar e comprar briga com o município, eu sempre falo, vamos deixar do jeitinho que o município quer, por mais que é lei federal, mas ele vai falar, mas no município é regra por isso, por isso, por isso, por isso, aí vira aquela confusão, né? Então, assim, eu explico que é lei federal, mas eu falo, vamos seguir o município aqui para não ter problema, né? Para não atrasar o negócio e tudo. Ô, Stephanie, qual que é o arroba da contabilidade da SA? Deixa eu colocar Na aqui. verdade, é @contadores e associados. Contadores E associados. e associados. Isso. A contadores e associados? Veja se Isso. está certo. Então, assim, esse aqui é o arroba da contabilidade, contadores e associados no Instagram, né? Isso mesmo. Então, beleza. Então, Stephanie, muito obrigado por estar participando aqui, esclarecendo essas dúvidas da gente aqui, participando desse projeto de gestão 365. E queria agradecer demais aí pelo seu tempo aí, tá? Muito Imagina. obrigado. Por nada, eu que agradeço mesmo a oportunidade. Olha, o projeto de vocês é maravilhoso, vocês estão de parabéns. Essa conscientização ela é fundamental mesmo para ver os sonhos acontecerem de forma mais leve, né? Por mais que a gente sabe que os sonhos dos empresários é algo burocrático, às vezes traz dificuldades, mas quando tem um amparo e tem informação, a visão é totalmente diferente, né? Isso dá um valor de negócio muito grande. Tá de parabéns mesmo. Estou muito feliz com o projeto de vocês e feliz por fazer parte também. Valeu. Quando tiver tudo ok, vamos fazer a paginazinha lá, vai ficar show de bola com o material que você, principalmente, você passou aqui. E é isso. Com certeza. Tchau, tchau, então, Stephanie. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais, Tchau, por nada. até mais. Tchau.